Imagina a trama doida de Triângulo da Tristeza misturado ali com a narrativa divertida de SOS do Amor e também com as nojeiras de Arraste-me para o Inferno e com a doideira sangrenta que também tem no filme. Imaginou? Porque assim, tá chegando nos cinemas o filme Socorro, o novo filme aí do Sam Raimi, que é responsável por Arraste-me para o Inferno e também A Morte do Demônio. E esse filme é divertido, intrigante, é também ali um filme que pode ser considerado um terrorzinho e ele consegue ser nojento em vários momentos. Então assim, é a mistura perfeita para um filme que vale seu ingresso no cinema e hoje eu quero falar sobre ele. Mas antes de falar do filme, já me segue com mais conteúdos, clica no like que é importante e comenta lá embaixo o que vocês acharam do filme, se já viram ou se ainda não viram, se vão assistir. Coloca lá que eu quero muito saber. Bom, se você tá com saudade de filmes bizarros, esse daqui com certeza vai te agradar. Porque além dele ter uma trama legal, ele também tem uma performance fantástica da Rachel McAdams e do Dylan O'Brien. E na trama nós conhecemos a ingênua e astuta Linda Little, que é uma analista financeira de uma grande empresa ali. E o sonho dela é ser promovida a vice-presidente da empresa, já que o antigo patrão dela prometeu isso pra ela, então ela tava esperando essa promoção, porque ela é qualificada pra isso. Porém, o filho desse patrão, que assumiu o cargo do pai, o Bradley, acabou ali se tornando um chefe babaca pra Linda e acabou não promovendo ela. Na verdade, promoveu um cara que nem tinha experiência no trabalho e ele tava planejando demitir a Linda. Só que antes dessa demissão que ele ia fazer, acabou surgindo uma viagem que ele precisava levar a Linda, porque ela era uma das pessoas qualificadas ali pra ajudar a falar sobre os negócios da empresa. Só que durante essa tal viagem, o jatinho ali da empresa cai, todos que estavam nele morrem. E eles morrem de forma bem expositiva, do jeitinho que o Sam Raimi adora. Vocês vão ver as cenas aí dessa morte, desse acidente aéreo, são muito boas. Principalmente a do garfo. Essa cena é muito boa. Mas acaba que os únicos que sobrevivem são a Linda e o Bradley. E agora eles estão presos numa ilha deserta sozinhos. E eles vão ter ali que se ajudar pra sobreviver. Só que assim, um vai sofrer na mão do outro. E esse é aquele tipo de filme que não vai ter muitas reviravoltas mirabolantes. Mas é um filme que na verdade consegue subverter muitas coisas que você tá acostumado em filmes do gênero. Então assim, às vezes ele flerta com romance, às vezes ele flerta com terror, às vezes ele flerta com suspense, mas sempre quando ele vai flertar com desses gêneros diferentes, ele consegue dar uma chavinha de virada e mudar todo o rumo da narrativa de uma maneira que você não espera inicialmente. E esse é um dos pontos fortes desse filme. Ele tenta sair ao máximo da previsibilidade, mesmo com a premissa simples, porque sim, a premissa não é mirabolante. Sendo que também a gente tem personagens aqui tão interessantes e tão bem desenvolvidos que você quer acompanhar a história deles e quer saber onde toda essa loucura vai acabar. Então, pra mim, os grandes pontos chaves desse filme que vão te cativar logo de cara são exatamente isso. A forma com que o Sam Raimi subverte muitas coisas e também os personagens principais que a gente vai desenvolver aqui ao longo do vídeo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu acho até engraçado mencionar que o filme já começa com uma referência de Meninas Malvadas e ele também termina com uma referência de Meninas Malvadas. E eu achei muito curioso o Sam Raimi colocar Meninas Malvadas na história desse filme. Será que ele já assistiu o filme? Eu fiquei realmente muito interessado em saber. Mas se você é fã de Meninas Malvadas assim como eu, você sabe que a música One Day Another, que tá presente aqui no filme, ela é usada em Meninas Malvadas numa cena onde a Regina tá sendo atacada. E assim, é muito doido pensar que lá em Meninas Malvadas a Regina George, que é a personagem da Rachel McAdams, ela é uma cuzona que acaba meio que praticando bullying. E aqui no filme, ela é basicamente a Cade que acaba sofrendo bullying do Bradley. Então, acaba que esse filme é uma reparação histórica. Tô brincando, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E assim, eu sinto que a Linda, desde o princípio aqui no filme, foi uma personagem criada pra ser meio desengonçada, meio nojenta, meio inconveniente. Tanto que ela vai super mal arrumada pra trabalhar, com o cabelo desgrenhado, com uma roupa ali que parece que ela é uma véia. E isso passa uma sensação de que ela é uma esquisitona, mas você olha pra Rachel McAdams e pensa, nossa, ela interpretou Regina George e agora ela tá interpretando essa mulher completamente oposta. Isso é muito doido. E isso consegue trazer uma versatilidade muito grande pra personagem, porque você olha pra ela com outros olhos. Tanto que enquanto eu vi a Linda no começo do filme, eu só fiquei pensando que ela parecia a Louise Nordoff, sabe? A Tori lá em Freak the Freak Out de Victorious. Parecia muito. Quem pegou a referência pegou, mas eu achei muito engraçado isso. Porque ao longo do filme ela vai tendo uma cartaz, ela vai tendo uma transformação que torna ela uma gostosona. E eu dou muito crédito pra Rachel McAdams por conseguir entregar um dos melhores papéis da carreira dela aqui, fazendo com que a Linda fosse uma personagem exagerada em alguns momentos, como por exemplo no começo do filme que ela faz umas caretas ali esquisitas. E mais pro final ela consegue trazer um olhar mais psicótico que também acrescenta muito pra personagem, você entende todo o arco que ela acabou tendo durante a história. E também é bom pontuar que o Sam, ele traz nesse filme alguns ângulos tão desconfortáveis de câmera, fazendo com que às vezes a câmera fique na cara dos personagens. E isso ressoa muito em como você tá vendo toda essa trama, porque isso acaba sendo muito inconveniente pra gente, porque literalmente a gente tá assim, ó, sentado no cinema, olhando pra cara do personagem naquela tela gigante. Então,
é muito inconveniente, desconfortável, e eu gostei desse desconforto, que eu sinto que foi proposital, principalmente porque, eu não sei se vocês sabem, esse filme foi todo filmado em 3D. Então as cenas que estão ali, saindo da tela, mesmo que você não assista em 3D, você vai ver essas situações. Tem umas cenas que os bichos, por exemplo, javali que aparece, corre pra tela, ou alguma coisa jogada e vem pra tela. Então você vê que o filme foi todo feito pra 3D. E eu fiquei com muita fomo de não ter visto ele em 3D, porque, gente, parece que ia ser um 3D tão legal. E até os ângulos que eu falei, que meio que focam muito na cara dos personagens, parece que são propositais pra eles saírem da tela no 3D. Então eu fiquei muito curioso pra ver isso, mas não assisti em 3D, tristemente. E assim, agora que eu elogiei a Rachel McAdams, que pra mim foi o grande destaque desse filme, eu também preciso falar do Dylan O'Brien, que também foi muito bom. Ele consegue viver um cara prepotente, irritante, arrogante e sorrateiro, que faz de tudo pra ter a Linda ali na palma das mãos dele na ilha. Tanto que ele humilha ela em alguns momentos, ele trata ela como se ela fosse a subalterna dele. E ainda, ele quer exigir que ela seja ajudante dele em vários momentos, porque ela sabe fazer as coisas e ele não. E essa dinâmica desses dois começa a ser hilária. Principalmente porque a gente vê que o Bradley se acha a última bolacha do pacote no meio dessa ilha, sendo que esses dois estão no mesmo buraco, então não tem essa de patrão e funcionário. Mas o Bradley não vê dessa forma e ele vai evoluindo ao longo do filme, ou não, né? Não sei, vai depender da perspectiva de vocês. Mas é legal ver a forma com que ele retruca a Linda e que a Linda também acaba retrucando ele. Ainda mais por a Linda saber muito sobre a selva, porque ela era ali viciada em survival, então ela sabe muitas coisas sobre a selva. A gente acaba percebendo que ela é muito vital para a sobrevivência do próprio Bradley na ilha, mas também ela pode ser a destruição dele nessa ilha. E ele acaba meio que tendo que aprender as coisas com a Linda, então ele vai ali abaixar a cabecinha dele, vai colocar o rabinho entre as pernas e vai ouvir o que ela tem a dizer. Só que assim, a partir de um momento, as coisas mudam drasticamente. E quando você acha que o filme tá seguindo nessa linha da mudança, elas mudam drasticamente de novo. E aí quando você acha que tá chegando no final e que as coisas vão se resolver da forma que tava sendo resolvida antes, a chavinha muda de novo. E é cada maluquice que acontece que vai deixar você de queixo caído. E assim, por os dois personagens estarem numa ilha, o Sam Raimi não ia perder a oportunidade de fazer com que essa ilha se tornasse algo pra ele usar aí pra construir essa história dele. Então, ele cria umas situações que não são nada agradáveis pros personagens. Como, por exemplo, um deles come um inseto e passa mal. Depois um deles ali come uma planta venenosa e passa mal. E aí um deles tem que matar um javali. E assim, se fosse qualquer outro diretor fazendo essas cenas, as cenas acabariam ali de uma maneira ok. Só que como o Sam fazendo essas cenas, a cena sempre tem uma nojeira acontecendo, como um vômito ou um banho de sangue, e aí um vômito de novo. E aí, como se não bastasse as nojeiras dessas situações, a gente tem cenas de gore onde os dois personagens, né, o Bradley e a Linda, acabam brigando em um momento do filme. E aí a gente tem um olho sendo ferido, a gente tem um pedaço do cabelo sendo arrancado. Eu até considero algumas das situações aqui do filme como body horror, porque olha, é pesadinho algumas coisas. Mas por incrível que pareça, uma das minhas cenas favoritas do filme nem foi uma cena tão pesada quanto eu imaginava que teria sido. Mas quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando. Porém, a cena da paralisia é a minha cena favorita, com toda certeza. Porque eu fiquei assim, ó, quando eu tava assistindo, ó, meu Jesus, o que eu tô vendo aqui? E aí, quando a cena acabou, eu fiquei, Jesus, uau. Tá, eu fiquei um pouquinho parado assim, estático, mas essa cena da paralisia é muito bem feita, principalmente porque muito do que você tá vendo nessa cena, você tá criando na sua cabeça a imagem da cena, você não tá vendo realmente explicitamente aquela cena. E por você criar na cabeça essa cena, ela acaba se tornando muito mais pesada do que pode imaginar, ou o que você tá imaginando. Vocês vão entender quando vocês assistirem. Mas essa cena é bizarra, me deixou perplexo, me deixou curioso e me deixou surpreso. Essas são as reações dessa cena. Pra mim foi a cena mais bem arquitetada do filme, tirando também, né, a cena da bundinha do Dylan O'Brien aparecendo, que assim, precisava aparecer? Não. Narrativamente falando, era uma cena desnecessária. Mas eles quiseram colocar um mimo pra gente e assim, uma bunda bonita merece ser mostrada. Eu aposto que o Dylan coloca no contrato dele que ele quer que a bunda dele apareça, porque eu assisti Twinless recentemente, que aliás é um filme muito bom, sobre dois gêmeos lá e uma reviravolta que ele protagoniza. Aliás, muito bom, novamente eu digo, assistam. E assim, aparece a bunda dele mais de uma vez no filme e eu fiquei... Ai, Dylan, você põe no seu contrato, só pode. Quando eu vi esse filme, eu falei, tá no contrato, sim, colocar a bunda dele nos filmes. E não estou reclamando. Não estou reclamando. Ainda mais porque o Dylan arrasa na atuação, então assim, se ele quiser pôr a bunda dele em todos os filmes, a gente vai estar assistindo todos os filmes. Mas voltando a falar de Socorro, o filme brinca muito com esses tropos de paixão conhecidos nesse tipo de filme, onde duas pessoas ficam presas ali na ilha no mesmo momento, e elas começam a se apaixonar ao longo do tempo, porque elas acabam vendo a qualidade um do outro, entendendo os defeitos um do outro, e aí a gente vê todo o desenrolar dessa paixão acontecendo aos poucos, mas o Sam acaba subvertendo tudo isso, e ele cria uma dinâmica de Sr. e Sra. Smith com esses dois personagens,
personagens misturado com louco-obsessão, e aí vira uma maçaroca que acaba culminando ali num desfecho tão hilário. Gente, vocês vão dar risada, vocês vão ficar entretidos. Esse filme é muito bom. Eu até quero concluir aqui dizendo que Socorro vale o seu ingresso. Ele entrega uma história simples, mas muito bem executada. O enredo tem algumas reviravoltas boas, e por mais que o filme peque um pouco ali no último ato, ele perca um pouco ali o fôlego, ainda assim o clímax é surpreendente e o final é muito interessante. Principalmente porque você tem uma dualidade acontecendo ao longo da história, onde a gente percebe que a Linda se acostumou a viver na ilha e ela não quer mais sair dessa ilha, ela quer ficar ali. Só que o Bradley quer sair da ilha, quer voltar pra casa dele. E essa discussão que eles têm acaba sendo um agravante de muitas situações que eles vão viver. Então, o filme é básico, mas é um básico bem feito. E eu queria só concluir dizendo isso. Assistam no cinema, vocês vão gostar. Me conta aí nos comentários se vão assistir ou se já assistiram, o que acharam. Clica no like e se inscreve para mais conteúdos. Beijo e tchau!